Você já pensou nessa questão? De onde saímos e para onde vamos? Apenas compreender totalmente a nossa origem, só assim podemos descobrir onde vamos. A Terra é a única existência solar da vida. Durante o longo processo de evolução da vida, o nascimento de uma nova espécie significa a morte de outra espécie. E como a humanidade nasceu? Isso deve começar com a formação de Himalaias. 200 milhões de anos atrás, todos os continentes são um todo, chamados de continentes antigos. E o mar é um todo também, chamado de Fandayang. Depois de 2 milhões de anos, a Terra começou a fazer movimentos violentos, os continentes antigos começaram a se dividir. Em cerca de 6.500 milhões de anos, uma pequena estela de 16 km de diâmetro chocou a Terra, destruindo um enorme reino de dinossauros. Desde então, as espécies de animais de pássaros começaram a descer. Os animais primitivos e bruxos começaram a subir ao palco da história. Há mais de 5.000 anos atrás, a evolução dos animais de cintas encontraram-se com os pedras de Yao, as praias de Himalaias e as praias de Qinghai Tibete. A formação causou uma grande mudança de clima mundial. A tempestade e a tempestade de frio foram fortes. O fluxo de ar de África não foi mais líquido. O enorme sistema ecológico da rainha desapareceu gradualmente. 12 milhões de anos atrás, por causa do movimento da Terra, uma enorme tempestade dividiu a África do Norte e a África do Sul. Os macacos que vivem na África do Norte e na África do Sul continuam vivendo nos fortes foragens. Por isso, a direção de evolução deles não mudou de natureza. No entanto, a costa oeste de Daliagol mudou para o praia. Os macacos tiveram que mudar de árvore para árvore. Eles começaram a tentar andar com os 2 pés. As mãos liberadas conseguiram realizar outras tarefas. Há aproximadamente 8.000 milhares de anos, nossos ancestros tiveram que mudar de árvore para árvore. Depois de mais de 400.000 anos de evolução, a primeira espécie de animais que funciona com força direta apareceu. Eles já se acostumaram a andar com os 2 pés. Ao contrário dos quadrados, a direita é mais fácil de caminhar, ampliando a cabeça do ratão. Parece que a cabeça do ser humano é exatamente a mesma. A semelhança até é de mais de 90%. Você acredita? Há 16 milhões de anos atrás, na Terra surgiram ancestras humanas e ratões juntos. Este é uma espécie de criatura que não é humano, mas mais parecido com um ratão. Depois de uma evolução de 1 milhão de anos, a escolha foi dividida em 2 extremos. Uma parte da população mudou, mas utiliza suas pernas para mover os pássaros, tornando-se um animal de árvore, ou seja, o ancestral de Yanshu. E a outra parte, mais utiliza as mãos e os pés, tornando-se o ancestral mais original do animal pássaro. Esta é a primeira diversificação do ancestral humano. Até agora, a genética de nós e os ratos ainda tem uma grande semelhança. Isso indica que, como nossa primeira expressão, os ratos e nós não estamos muito longe. O ancestral que fizemos a primeira diversificação, tornando-se o ancestral pássaro, que acham que isso ainda não é o suficiente. Eles precisam de mãos mais flexíveis para capturar o acidente. Descobrindo o obstáculo, eles escolheram seguir em frente. Outra pequena parte escolhe abandonar o grande equipo. Dividido em Yamu, que é o ancestral Uu. A segunda expressão que os ancestrales humanos dividem. Esta é a segunda divisão dos ancestrales. Neste período, os ancestrales humanos abandonaram a capacidade de cavar e perderam a segurança da terra. Mas eles não se satisficaram com a terceira evolução. Eles queriam subir mais alto e desistiram da boca mais agressiva, evoluindo-se em espécies do objetivo de reduzir a droga. Mesmo assim, eles eram capazes de sobreviver, mas não eram capazes de sobreviver. Eles só podiam ser atropelados por outras espécies. Então, um pequeno grupo deles escolheu um outro caminho. A quarta divisão se tornou a espécie do objetivo de reduzir a maioria das espécies do objetivo de reduzir a droga original foi exterminada. Apenas uma pequena parte evoluiu até agora. E se tornou o nosso terceiro mestre da expressão. Até agora, os ancestros mais antigos da humanidade só possuíam um corpo mais grande e mais forte, já podiam ficar no fundo da natureza crua, mas eles ainda eram muito fracos, e sempre tinham a perigosa de ser matados por prisioneiros. Então eles escolheram continuar em frente, e um pouco disso se dividiu em Kobi no Mei, e o outro pouco se dividiu em Shabi no Mei, e se tornou o ancestro humano que se dividiu pela 5ª vez.
Nossos antigos ancestrais, ou seja, se separaram deles nesta fase. Agora, a humanidade, primeiro de tudo, se despediu destas marcas, e se evoluiu pela sexta vez, se tornando a espécie de criaturas em general. Neste momento, eles gradualmente se transformaram em pássaros, e podem caminhar em direção à direita. Uma parte deles escolheu andar nos foróis, e se tornou a espécie de longa cabeça, e se tornou a ancestral de longa cabeça, e se tornou a espécie 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 de longa cabeça, e a outra parte escolhe os 2 pés mais fortes e o cérebro mais inteligente. O século 7 evoluiu para uma espécie de espécie humana. Mas isso ainda está muito longe de nós, os seres humanos, há milhares de anos atrás. Depois, os ancestros humanos começaram a se dividir pela 8ª vez para entrar na espécie humana. Uma das espécies escolheu a força de busca, e também se tornou a grande galáxia que conhecemos hoje. E os ancestros humanos escolheram continuar a aumentar a sabedoria, e gradualmente se transformaram em espécies humanas. Até aqui, depois de 9 evoluções, os ancestros humanos foram os primeiros a entrar no nosso livro de educação, tornando-se o nosso antigo Oriente inteligente. Nesses 9 grandes evoluções, cada evolução é visto como um milagre da vida. Se há algum erro, a humanidade irá desaparecer. Mas essas evoluções ainda não são suficientes para nos transformarmos de animais em humanos. Portanto, os ancestros humanos se dividiram na próxima vez. Uma parte deles escolheu o desenvolvimento de inteligência e energia juntos, transformando-se em um voo que conhecemos agora. E os ancestros humanos que se dividiram pela 10ª vez e o fogo continuamente forçando-os a sair dos foróis. E os animais que foram cozidos no fogo dos foróis, deixaram-nos aprender a usar alimentos maturos. Os alimentos que foram cozidos em temperatura alta são mais fáceis de digerir, o que lhes provou uma grande quantidade de nutrição e forçou o crescimento do cérebro. Isso fez com que os ancestros humanos finalmente se aproximassem da 11ª vez, evoluindo-se em uma família de animais de gente árabe. Por causa do impacto do ambiente, eles se dividiram em diversos tipos de animais. Há mais de 200 milhões de anos atrás, a partir daí, os humanos começaram a sair da África, e evoluíram em diversas espécies diferentes. Eles apareciam e desapareceram, mas sempre existiam espécies diferentes. Ao mesmo tempo, eles vivem na Terra, geralmente dividindo a humanidade durante a evolução em 2 grandes períodos, o primeiro e o segundo. Cada período é dividido em 2 períodos mais tardes. Primeiramente, os primeiros viviam em 377 mil anos até 180 mil anos atrás, com o chinês Wushan em Quênia, 1470. A representante de Tanzânia, anteriormente, os originais viveram em 150 mil a 200 mil anos atrás, ou seja, os Ili eram representados por indianos, chineses, alemães e portugueses. Os originais chineses e os portugueses representam os antigos. Viveram em 200 mil a 500 mil anos atrás, representando os chineses e os alemães. Os antigos viveram em 50 mil a 10 mil anos atrás, representando os chineses e os alemães. Mas vou declarar um ponto. Em uma grande geração. Ponto de tempo preciso. A tecnologia moderna também não pode ser muito precisa. 5.500 milhões de anos atrás, a primeira espécie primitiva, apareceu 800 a 6 milhões de anos atrás. A primeira estrela apareceu. Finalmente, a estrela negra e a humana começaram a se dividir em 2. 5.800 milhões de anos atrás, Tolkien era considerado a primeira espécie primitiva que começou a caminhar direto. 5.500 milhões de anos atrás, a primeira estrela primitiva é a primeira estrela primitiva. A humana e a estrela negra e a estrela grande ainda existem. Alguns característicos se encontram nos bosques, 551.300.000 anos atrás. A Antiguidade do Norte começou aqui, e é considerado o momento em que a humanidade começou a evoluir. Em 1924, a Antiguidade do Norte foi descoberta na África do Norte, e foi chamada de Menino Tangan. Depois, os especialistas continuaram na África do Norte, e descobriram centenas de arquitetos antigos da Antiguidade do Norte. Suas cintas de cérebro são iguais às de uma galáxia preta, de cerca de 400 a 500 milímetros, mas eles caminharam em direção a 3.200.000 de anos atrás. Luxi, o famoso antigo símbolo da África do Norte e do Sul. O âmbito de atividade é o atual Ezeiabia, 270.000 anos atrás, perto de Alda. Os pássaros eram pessoas de antiga época.
A maior parte dos pássaros foi encontrada na região do Norte-Oeste, e foi encontrada 120 mil anos atrás, e foi destruída 250 mil anos atrás. Comparado com os antigos humanos, suas faixas não podem se destacar, mas ainda há muitas características humanas. A quantidade de cérebro é de mais ou menos 600 mililitros. Alguns antigos humanos introduziram a carne, em relação à energia que eles alimentam, o que promove a evolução de um cérebro maior. Há 200 milhões de anos atrás, em Turquia, a quantidade de cérebros de estano era de 850 mil milímetros. Há 181.500.000 anos atrás, em África, a gente descobriu os Zili, os primeiros pescadores conhecidos. Os primeiros ancestros. Em grandes quantidades. A quantidade de cérebros era de 1.000 milímetros. Há 600 mil anos atrás, os habitantes de Hyderabad, na África Oeste, em um barco de 6 quilômetros do norte de Hyderabad, na Alemanha, descobriu-se que era o ancestor direto de Neandertal. Há 20 até 10 mil anos, em um período assim, o feiticeiro se evoluiu no caminho da África. Há aproximadamente 70 mil anos, uma parte do feiticeiro saiu da África para todos os lugares do mundo. Neste processo, o feiticeiro fugiu, e outros feiticeiros desapareceram. Primeiramente, conheçamos alguns dos feiticeiros que conhecemos. Os Rhodesias são uma espécie que vivem na forma humana antiga. Uma espécie semelhante foi descoberta no norte, na África, na Oriente e no norte. Há 12,5. Há 60 mil anos, a maioria dos estudantes acreditam que os roteiros de Rhodesia são da base de Heidelberg. Moshe White diz que os roteiros de Rhodesia devem ser os ancestros dos gerentes, e que os Niantes são os ancestros dos modernos europeus. Por sua causa, foi descoberto que os Niantes de Alemanha foram conhecidos. Desde 12 mil anos atrás, eles dominaram toda a Ásia Oeste Europeia e o Norte Africano. Mas há 24 mil anos atrás, esses antigos humanos desapareceram. A pesquisa descobriu que os modernos na Europa e América do Norte possuem 1% até 4 Nian. A gente sabe que ancientos humanos desceram a Pedra Antiga, e a última análise e pesquisa confirmou que ela é há 16 mil anos antiga da Denisovara, e o nosso tibetano tem pouquíssima. A parte do gene da Denisovara, por isso, a maioria tem a capacidade de se adaptar à praia. O topo da montanha é a antiguidade, de cerca de 2,7 mil anos atrás até cerca de 3,4 mil anos. Talvez seja uma coincidência. Em uma caverna de Hongou Mountain, uma loja do exterior de Pequim, na China, se encontrou muitas pedras antigas de Pequim, mas no topo de uma montanha, no topo de uma caverna, em 1933, há uma palavra que os novos conhecem. Os poetas chamam isso de topo de uma caverna.